Graça e paz. Quantas mulheres ousadas tem aqui? Vamos chamar a existência, conectar nossa mente com a mente de Cristo? Então comece a declarar agora. Levante as tuas mãos. Comece a declarar: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho meu posicionamento no centro da vontade do Senhor. E eu tenho. Não, eu estou achando muito fraquinho para quem tem. É posse de um Deus rico, poderoso. Então agora você vai falar mesmo, com vontade. Eu tenho as promessas de Deus. E eu não abro mão. E não tem inimigo que possa roubar essas promessas. Em nome de Jesus. Aplausa-o. Comece a aplaudir esse Senhor. Aleluias, amadas. Aproveitar que vocês já estão aí de pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Vou ler apenas o 20. E Cícera disse a mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Podeis sentar. Amadas, eu não vou poder ficar até o final. Já vim até preparada, porque no máximo vou poder ficar com vocês até às 19 horas, que eu tenho outro evento. Mês de março, né, o mês da mulher, a gente vai. Eu fui muito ousada e estou sentindo o peso da minha ousadia. Sabe que você vai dizendo sim, 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 sim? Falar nisso, Ju, meu marido elogia mais a sua live. Nossa, ele amou. Porque quando eu cheguei em casa tão atrasada que eu liguei, você estava falando exatamente assim: vai deitar com teu marido. E eu cheguei já, tinha uma ministração. Aí ele: essa mulher é boa, você não vai ficar nessa live. Olha o que ela falou, é para você essa palavra. Aí eu falei: amor, isso aqui é uma live de oração. Ele: quem é ela? Eu falei: é a esposa do pastor. Aí ele: gostei dela. Então, glória a Deus. Minhas amadas, o meu tema é exatamente ousadia para permanecer. Permanecer em qual momento? Mesmo que aquilo que nós estamos esperando não aconteça, nós precisamos ter ousadia para permanecer. E quando a gente olha essa ousadia aqui de Jael, a gente descobre que ousadia não é sobre agir somente com coragem, determinação diante das circunstâncias. Ousadia também é você permanecer firme, mesmo quando o inesperado acontece. É você manter firme aonde? Na sua fé. Então, quando a gente lê toda a história de Jael em Juízes 20, nós vamos perceber que mesmo diante de uma situação muito difícil, Jael, ela se manteve firme. Jael não era nenhuma guerreira, Jael não tinha noção nenhuma de guerra. O que Jael sabia era montar tenda, com certeza. E ela conhecia muito bem as ferramentas que ela usava. Como a missionária Juliana colocou aqui hoje cedo, né? A Bíblia não fala, ela não detalha, não entra em detalhes qual era a relação de fato de Jael com o povo de Israel. Mas uma coisa a gente pode descobrir: Jael estava muito posicionada a fazer com que Israel vencesse aquela guerra.
E eu gostaria, diante disso, trazer para vocês. Quando eu cheguei, sentei ali, a Gláucia teve a felicidade de sentar ao meu lado. E quando a Juliana falou a primeira vez, nós temos uma imersão. Já sei, uma dinâmica maravilhosa, eu vou levar. Aí quando Kátia entregou o tema, eu falei, não tem nada a ver, fora, sai de cena, fora. Falei, Senhor, não vou levar nenhuma ministração. Mas quando Deus registra em nós uma identidade daquilo que Ele quer, nós não temos como sair fora do plano dEle. Aí a Gláucia chega ali, vira para mim, começa a orar e começa a dizer: Deus está mudando a estratégia. Deus está mudando a sua estratégia desse culto. E você já tem a estratégia, então você vai ali usar a estratégia. Na hora, Deus colocou no meu coração: faça aquilo que eu te dei desde o início. E é muito bom quando nós temos um Deus que fala conosco. E uma coisa eu sei para vocês: Jael, ela conhecia esse Deus de Israel. Jael conhecia esse Deus de Israel de tal maneira que ela, com certeza, ela estava ali ligada a tudo que estava acontecendo do lado de fora. Porque a palavra em si nos fala aqui que ela não ficou esperando o inimigo chegar até ela. Ela foi ao encontro. Uma mulher ousada, ela não passa tempo da vida dela dentro de casa esperando algo para acontecer. Uma mulher ousada, ela faz as coisas acontecerem. Uma mulher ousada, ela sai quando ela sente que a posição dela ali dentro vai levá-la numa zona de conforto. E quantas de nós estamos presas dentro das nossas casas e as coisas acontecendo, e Deus está dizendo: filha, toma um posicionamento que eu preciso que você comece a agir. Porque eu acredito que nesses últimos tempos, acredito e profetizo que nesses últimos tempos, Deus está levantando uma geração de mulher nunca vista em toda a história da igreja. E essa mulher está aqui, essa mulher é você. Mas eu não tenho chamado. Até quando nós vamos permitir que a nossa mente continue mentindo para nós? Mas eu não tenho dom. Você não precisa ter nada. Você não precisa ter. Porque aquele que te coloca em uma posição, ele te capacita para aquilo que ele quer. Muitas vezes nem é o nosso sonho, mas Deus lança semente. Você vai dizer: nunca sonhei com isso. E Deus fala: filha, mas agora você vai aprender a sonhar. Porque o meu posicionamento para você é que você sonha e tenha o melhor sonho. Porque antes mesmo de você partir desta terra, eu desde lá do início já preparei o melhor para você. O nosso maior problema é que nós não tomamos posse. E o que nos leva a não tomar posse, Heloísa? É porque somos mulheres medrosas. E por que muitas vezes somos mulheres medrosas? Porque não conhecemos a nossa história de vida. Porque não conhecemos a mulher que existe dentro de nós. Esses dias eu estava conversando, em toda oportunidade que eu tenho, eu converso com a minha mãe. Minha mãe está com 93 anos. E cada vez que eu converso com a minha mãe, eu começo a perceber um pouco das minhas raízes. Eu começo a descobrir o que é que eu estou trazendo na minha bagagem de vida, que pertencia à raiz da minha mãe. E teve coisas que eu precisava tirar, arrancar, porque iria me paralisar. E todas as vezes eu olhava e eu dizia: eu não quero essa história para mim. Eu não me permito viver esta história. Por mais guerreira que minha mãe fosse. E minha mãe foi uma mulher tão guerreira, que na minha casa, nós mulheres aprendemos. Lamentavelmente, eu digo para vocês que eu tenho uma cabeça mais masculina do que feminina. Não porque eu quero. Comportamento aprendido. Eu tinha que fazer. As coisas precisavam acontecer.
O meu olhar de comportamento estava voltado para uma mãe ali dentro daquela casa, porque meu pai vivia viajando. Então eu precisava usar aquelas ferramentas. Isso é bom? Não, isso é terrível, porque nos coloca numa posição de não dar lugar a um homem dentro da nossa casa. Eu vou pegar a escada, vou trocar a lâmpada. Não vou esperar o marido chegar para dizer: queimou, você troca? Não, eu vou trocar. Isso é cansativo. Isso cansa. Até que um dia eu falei para o meu marido: eu não quero mais ter cabeça masculina. Eu quero ter uma mente feminina. Eu quero sim depender de um marido. Eu quero sentir meu marido ao meu lado fazendo as coisas. Eu posso fazer, mas eu me sinto orgulhosa quando eu vejo meu marido agora fazendo algo. E quando a gente olha para uma mulher ousada, uma mulher destemida, nós precisamos diferenciar o que é uma mulher ousada para uma mulher autoritária. Porque autoritarismo não é ousadia. Ousadia é um espírito. Autoritarismo é uma perturbação. É uma mulher que vive atribulada. É uma mulher que não dá conta do que está dentro dela. Então, em um momento na nossa vida, quando acontece algo inesperado, quem é essa mulher que está dentro de você? Como essa mulher acaba lidando com aquele algo inesperado? Uma coisa eu digo para você: se Jael fosse uma mulher ferida, se Jael não fosse uma mulher liberta, se Jael não fosse uma mulher totalmente desprendida dos seus medos, dos seus traumas, do seu passado, o inesperado naquele momento iria deixá-la totalmente desequilibrada. E Jael iria perder o foco, a oportunidade que Deus colocou diante dela. Mulheres, às vezes o que nos impede de ser, de se tornar uma mulher madura espiritualmente, ousada, é a história de vida que você está carregando. Eu mudei o contexto porque da Gláucia não tinha nem como mudar muito aqui. E ela falou: Deus está te dando uma direção, Elô, vai lá. Então quero dizer para vocês que Deus mandou trazer essa dinâmica, que é uma dinâmica de cura, que liberta, faz você enxergar a sua história. Talvez muitas mulheres aqui vão se ver nessa história de vida aqui. E eu quero dizer que essas mulheres que vão entrar aqui são mulheres que gostariam de ter uma história diferente. São mulheres que gostariam de não se sentir presa, uma história que não são delas. São mulheres que estão presas na história de outras mulheres, na identidade de outras mulheres, e vocês vão entender o contexto. Pode colocar aí o fundo, fazer o favor. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse cenário aqui. E muitas vezes, está colocando aí? Muitas vezes eu ouço demais isso nos meus atendimentos: Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não cuida de mim, Deus não muda a minha história, Deus faz tudo na vida de todo mundo, mas na minha, onde que Ele está, Heloísa? Onde que Ele está? Por que eu sinto sensação de abandono? Por que eu sinto que Deus, Ele age a favor de todo mundo, mas o meu favor não? Deus não age ao meu favor. E as pessoas vivem naquele vitimismo e acreditam nessas mentiras satânicas de Satanás. E essa história, e essas ideias, esses pensamentos começam a desconectar essas mentes da presença de Deus.
Eu não vou falar de maldição hereditária. O que eu quero passar para você aqui é muito mais do que maldição hereditária. Eu quero falar de repertório comportamental que nós repetimos da nossa geração. Eu quero falar de algo que você não está atenta, mulher. Eu quero falar que a tua história poderia ser diferente. O espírito de ousadia Deus já derramou sobre você. Mas tem coisas lá no início, lá da minha bisavó, tem coisa na história dela que veio se repetindo. Começou lá, mas continua aqui, porque ela não aguenta, ela não dá conta do que ela viveu. Isso rouba de nós sonhos, isso rouba de nós nossa paz, isso rouba de nós a nossa capacidade de viver os sonhos, as promessas de Deus, porque eu estou presa aqui ainda. E a gente tem que entender como funciona esse processo. Eu não dou conta, é muito peso. Minha identidade um dia foi roubada também pela outra geração, e eu transfiro então meus lixos emocionais. Ô mãe, o que é isso? Por que, mãe, você está me dando sociedade? Mãe, isso não me pertence. Ô mãe. Mãe, por que, mãe, você está me dando isso? Por que você está me dando esse abandono, mãe? Não, mãe, isso não é meu não, mãe. Mãe, eu não posso receber isso, mãe. Por quê? Por que a senhora está fazendo isso comigo? Mãe. Por favor, mãe. Mãe, esse complexo de inferioridade. Mãe, isso é seu, mãe. Isso não é meu não. Mãe, por favor, mãe. Por que você está fazendo isso comigo? Mãe, essa raiva, por quê, mãe? Mãe, essa raiva não é minha, não. Mãe, por que você está deturpando a minha identidade? Por que, mãe, você está fazendo isso comigo? Desprezo, mãe. Que é isso, mãe? Por que isso? Por que, mãe? Mãe. Essa falta de perdão, que é isso? Baixa autoestima, mãe, isso não é seu, mãe. Isso não é meu não, mãe. Por favor. Por que a mãe está fazendo isso comigo? Não posso mais ficar com esse peso. Esses sentimentos são transferidos e não percebemos que nessa história é a nossa identidade que está sendo roubada. Porque estão roubando a nossa história. Se estão roubando a nossa história, estão roubando a nossa identidade. Essa identidade foi roubada. Essa filha agora não dá conta. Ela também não dá conta. É muito peso. Ela não dá conta de andar com esse peso. Por mais que ela não queira, é tudo muito inconsciente. Porque eu cometi esses mesmos erros com meus filhos. Ela não dá conta, ela precisa passar. Ela precisa passar para a sua própria geração, para a sua próxima geração. Passa lá. E vai transferindo. E essa corrente vai se amarrando. E o passado vai ficando amarrado em uma história que não é sua. E a gente vive uma história com uma mulher que vive medo, não dá conta do inesperado, não dá conta do desconhecido. Pode vir. E ela transfere tudo. Não, mãe.
Eu nunca pensei em suicídio, mãe. Por que você quer depositar em mim esses pensamentos? Ai, esses pesos não são meus. Não traga para mim aquilo que é seu, mãe. Não coloque em mim, mãe. A traição não pertence a mim. Esses pesos não é meu. Essa identidade não me pertence, mãe. Os medos não são meus. A insegurança não são minhas, mãe. Por que você fosse em jogar para mim tanto ódio? Ah, mãe, esses pesos são meus. Essa identidade é sua. Mais uma identidade, mais uma geração que vai para frente sem uma identidade, amarrada, acorrentada. E o que isso tem a ver com a história de Jael, Heloísa? Jael, em todo momento, ela mostra o quanto ela era uma mulher livre. Uma mulher livre, ela sabe qual é o posicionamento dela. Uma mulher livre, liberta, ela conhece o seu inimigo. Uma mulher livre, liberta, ela vai ao encontro para vencer as guerras que Deus coloca diante dela para vencer. Mas uma mulher ferida, ela tem tanto medo do desconhecido, que ela não dá conta de viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. E ela vai ali, perguntando o que eu falei para vocês: por que nada dá certo na minha vida? Por quê? Por que Deus não olha para mim? Não, mãe! Não! Se continuar assim, não adianta. Quantas vezes eu te falei que homem não presta? Eu te falei que não ia chegar em nada. Eu não quero as suas perdas, mãe. Não quero a sua mágoa. Eu não quero, isso não é meu. Olha pra você. Olha como você é pequena. Eu não quero essa depressão. Ai, eu não quero essa desesperança. Não adianta, minha filha. Essa é a vida é assim. Por favor, mãe, por favor. Eu não quero essa rejeição. Isso não é meu, mãe. Parece apenas um teatrinho, mas olha só, essa história eu lido com ela todos os dias no consultório. Histórias de mulheres que chegam no nível que ela tanto sonhou chegar, mas ela não se sente realizada. História de mulheres que têm tudo, mas chegam para mim e falam: eu tenho tudo, mas eu não sei o que é paz, o que é felicidade. E quando você vai ver todo o seu contexto da história, são mulheres que têm até medo de se apresentar diante de Deus. São mulheres que têm medo de viver as promessas de Deus. São mulheres que têm medo de viver uma nova vida, uma nova experiência com Deus. E aí só tem algo que pode nos salvar, nos livrar. Terapia ajuda, mas nós não podemos fazer aquilo que só Deus consegue. Aquilo que só Deus entra no coração. Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Tá muito pesado, Deus. Eu não pedi tudo isso pra mim, Deus. Me socorre, Deus. Deus entra em cena. Deus entra em cena e Ele fala bem assim: filha, ouviste a tua voz. Filha, eu quebro todo jugo, toda corrente. Filha, essa história não é sua. Esses lixos emocionais não são seus. Não é essa história que eu tenho para ti. A história pode ter começado lá atrás, mas eu desfaço
toda e qualquer aliança, toda maldição, eu desfaço todas as palavras, eu te dou uma identidade em Cristo Jesus, porque você é livre e você nasceu para viver no centro da minha vontade. Anda comigo, filha, anda comigo, experimenta os meus sonhos, experimenta as promessas. Anda comigo, filha, cola aqui comigo. Não tem mais história que vai te ferir. Teu passado só vai servir, sabe de quê? De testemunho para você dizer que agora você anda com Deus. Seu passado vai servir para isso, para dizer bem assim: você quer saber quem eu era? Porque eu posso falar quem eu era, mas eu prefiro agora dizer mais quem eu sou, diante do grande eu sou. Meninas, obrigada. Amadas, quando nós somos curadas, nós entendemos perfeitamente a importância de ficar firme na promessa de Deus. Quando nós somos curadas, nós permanecemos firmes na fé. Quando nós somos curadas, nós não perdemos o foco daquele que declarou para você. Filhas, você, na sua vida, você vai enfrentar batalhas, não tem como não enfrentar, mas eu vou direcionar o que fazer. O inimigo vai chegar diante de você e vai te dar ordem. Jael recebeu uma ordem de Cícera: fica onde? Fica à porta, fica esperando. Mas uma mulher posicionada, uma mulher liberta, ela não é mulher de ficar na porta. E uma coisa que me chama muita atenção é que por mais que aquele homens aqui, tem quantos homens aqui? Tem você, tem mais alguns por aí. Dou conselhos a vocês: nunca subestime uma mulher. Esse foi o erro do comandante Cícera. Ele subestimou Jael. Ele subestimou. E Jael, ela fica. Mulheres curadas, mulheres posicionadas, mulheres ousadas, elas nunca vão focar somente na batalha. Porque quando você foca na batalha, você corre o grande risco de dar espaço para suas emoções. E cuidado com aquilo que você sente quando você estiver diante de uma batalha. Porque Jael, quando ela esteve frente a frente com seu inimigo, ela não ficou meditando ali naquela batalha dela. E se eu tentar? E se não der certo? E se eu fracassar? E se ele acordar? Quando a gente fica nesse se, a gente não faz. Ela não teve tempo. Ela foi uma mulher tão sábia, tão ousada, que ela esperou o momento certo. Passa aquela foto aí, por favor. Ela esperou o momento certo. E nós vamos nos deparar com uma mulher que ela não perdeu. Mulher ousada não perde nenhuma oportunidade. Ela é tão bem posicionada. E ela sabe no Deus que ela serve, que ela sabe que toda e qualquer oportunidade que ela tem diante dela é para que ela possa colocar a sua ousadia em ação. Eu fui buscar um cenário, né? E eu fiquei imaginando esse cenário aqui. Falei, meu Deus, como que uma mulher teve coragem de praticar uma cena dessa, né?
E aí, quando eu olhei para essa cena, foi o que Deus realmente colocou no meu coração. E essa que está escrito aí, foi Deus que colocou no meu coração. Ao olhar para essa cena, a primeira sensação que temos é que não teríamos a ousadia de Israel para derrotar o inimigo. Você teria coragem de fazer isso? Não, gente, eu vou perguntar e você vai dizer bem assim: eu sou ousada, eu teria. Vocês teriam coragem de fazer isso? Porque se vocês não acreditarem, vocês vão ficar presos no cenário apenas, né? Mas há batalhas que não se vence apenas observando o cenário. Às vezes nós estamos com uma batalha dentro da nossa casa, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, e nós estamos presos aonde? No que está acontecendo. Nós estamos presos aonde? Na fala do filho que nos feriu. Nós estamos presos aonde? Na fala do marido. Nós estamos presos aonde? No comportamento. Eu vou contar uma história aqui para vocês rapidamente. Quando eu falo bem assim, quando você estiver diante de uma batalha, cuidado com as suas emoções. Tira o foco das emoções. Talvez eu já tenha contado essa história, mas com certeza tem gente aqui que nunca ouviu. É uma questão de relacionamento. Uma mãe chegou para mim e falou bem assim, já vim atendendo essa mãe, né, um bom tempo. Ela chega e fala bem assim: Heloísa, é um absurdo. Minha filha, de 24 anos, bateu a porta bem na minha cara. Talvez alguém já tenha ouvido a história. E aí ela ficou, mas ela chegou tão revoltada naquela sessão, ela ficou tão revoltada, muito revoltada. E eu deixei aquela raiva fluir. E ela, a coisa que eu mais ouvi naquela sessão foi: a porta, a porta, a porta. Mulheres que se deixam levar muito pelo emocional, elas perdem a visão daquilo que é real. E nós perdemos o melhor deste momento, a razão do porquê. E quando ela terminou de falar, eu percebi que ela então havia colocado toda aquela raiva para fora. Eu cheguei e falei bem assim: olha só, você está muito presa nessa porta. Tudo que você consegue enxergar é essa porta. Você não consegue enxergar nada além da porta. E eu te convido a tirar os olhos dessa porta. Eu te convido agora a você colocar o teu olhar para quem está por trás dessa porta. Porque o teu olhar precisa agora estar em quem bateu a porta. Tira a porta de cena. Porque a tua emoção está presa ali na porta. Procure entender. Porque uma porta batida pode ser o grito de um filho. Uma porta batida pode ser o grito da tua filha para algo que você não está sabendo ouvir. E quando eu falei isso, imediatamente ela chegou em casa. Ela seguiu exatamente o meu conselho. Eu falei: passa por essa porta. Vá até a tua filha. Procura saber por que a porta foi batida. E ali ela chega e fala bem assim. A filha fala para a mãe, chorando: mãe, eu sou a sua única filha mulher. Eu vou casar daqui a alguns meses. Aonde está a minha mãe? Onde está a minha mãe? Nesse momento tão importante da minha vida. Quem foi escolher meu vestido de noiva? Foi a minha sogra. Quem foi fechar o buffet comigo? Foi minha sogra. Quem foi escolher o vestidinho da dama? Quem foi escolher o buquê? Quem foi no maquiador? Foi minha sogra. Aonde está a minha mãe no momento mais importante da minha vida? Aonde você está entrando nesse cenário? Então, quando eu falo bem assim, mulheres, cuidado, muito cuidado. Quando você estiver diante de um grande desafio, enfrentando um desafio dentro de casa, cuidado com as emoções, comportamentos que vocês estão vendo. Comece a observar o que o outro está sentindo.
Porque o inimigo te torna tão cego, que ele entra na tua casa e você não percebe. Cícera permitiu o inimigo entrar na casa dela apenas para dormir, porque ela tinha um propósito. Mas muitas mulheres estão deixando o inimigo entrar dentro de casa e fazer moradia. E esse inimigo, ele entra, ele dorme, ele se alimenta ali, e ele passa, e dali ele faz moradia dentro da nossa casa. Então seja essa mulher que tem atitude, coragem, humildade. Sabe para quê? Para quando encarar uma guerra, dá sentido, razão. Eu digo que toda batalha que nós enfrentamos, toda batalha, ela precisa de ferramentas. Nós não podemos nos apresentar diante de uma batalha sem ferramentas. E Deus nunca vai colocar uma batalha nas tuas mãos sem antes preparar você com as ferramentas que você já tem. E muitas vezes estamos indo ali, buscar no vizinho o conselho de um, conselho de outro, e Deus está dizendo: tudo que você precisa está dentro da tua casa. Tudo que essa mãe precisava era passar aquela porta e consertar aquela situação. E quando a gente olha, qual foi a motivação de Jael? Jael não tinha nada com o povo ali. Mas Jael, a motivação de Jael era ver o povo de Israel livre daquela situação. Toda batalha que nós enfrentamos, ela precisa de motivação, cuidado, excelência para ser vencidas. Toda batalha que nós enfrentamos. E aprendam, Davi, diante de uma batalha, qual foi a ferramenta que ele usou para matar o gigante Golias? Foi uma funda. Na verdade ele derrubou, né? Mas ele usou uma ferramenta. Qual foi a motivação? O desejo de vencer uma batalha física, mas a sua maior motivação estava profundamente ligada à sua fé com Deus. E Deus me deu o exemplo de motivação, de batalha na história de Davi. Deus me deu um exemplo de cuidado quando você estiver diante de uma batalha. Quando o teu inimigo estiver ali, você percebe que ele está ali. Mulheres, encontre motivação para você encarar e enfrentar o adversário. Mulheres, tenha cuidado. Toda batalha precisa de cuidado. E Deus me deu o exemplo de Esther como cuidado. Esther, ela também teve a ferramenta dela, para ela estar frente a frente com o inimigo dela. Qual foi a ferramenta de Esther? O banquete que ela preparou. Ela teve ferramenta. Mas, sabe qual foi o cuidado dela para destruir o inimigo? Foi quando ela colocou todo o povo em jejum para ela se apresentar diante do rei. Então nós precisamos de motivação. Nós precisamos de cuidado para as batalhas. Mas nós também precisamos de excelência para vencer essas batalhas. Como assim excelência, Heloísa? E aí na hora que eu pensei em excelência para vencer as batalhas, eu pensei em Abigail. Sabe qual foi a ferramenta que Abigail usou para enfrentar Davi e os seus 200 homens? Um cesto de frutos, provisões. Por quê? Porque o empregado de Nabal, marido de Abigail, foi lá e chegou e falou bem assim: Abigail, Davi está subindo com os homens, e a ordem de matar todos aqueles homens. Então qual foi? Mosca, mas muito mal educada, né? Poxa, foi desse lado, né? Vocês viram? Então vou pular de cá. Então, qual foi a ferramenta que ela usou? O cesto. Mas sabe qual foi a excelência de Abigail para vencer a batalha? Uma mulher rica, uma mulher poderosa. Sai daqui, espírito, em nome de Jesus, eu te expulso agora. Sabe qual foi a excelência de Abigail? Além da sabedoria, foi a humildade.
diz a palavra que ela desce e vai ao encontro do seu inimigo. E uma mulher com uma ferramenta tão simples, mas um ato de excelência, impediu que 200 homens entrassem na casa dela. O quanto você, mulher, está disposta a descer para enfrentar os inimigos que têm afrontado a sua vida? O quanto você está disposta a descer? O quanto você está disposta a mudar essa posição aqui, olha, e olhar para baixo e entender que vitórias alcançam quando nós descemos? Porque a história de toda mulher na Bíblia, a gente vai se deparar com a história de mulheres que precisaram descer para encarar. E Jael não foi diferente. Jael foi uma mulher que ela saiu da zona dela de conforto e foi ao encontro. A ordem era ela ficar onde? Parada. O inimigo quer te paralisar. Mas a ordem do Senhor é: levanta-te, mulher. Levanta-te. Levanta, porque eu não te dei espírito de covardia. Levanta-te. O que pode me mover, Heloísa, a mudar a minha história? Primeiro você precisa tomar posse de tudo que é seu por direito. Não temas, porque eu sou. Você pode temer? Eu posso tudo ou algumas coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Sabe o que está precisando? É você mudar o teu olhar. Tirar o olhar das dificuldades e colocar o olhar na promessa que Deus já escreveu para a sua vida, mulher. Eu gostaria de você pudesse colocar de pé. Eu te passei algumas perguntas lá no grupo. E eu queria dizer para você, mulher, rapidamente, porque é do nosso tempo ali. Queria dizer para você o seguinte: aquilo que você nunca sonhou é o que Deus tem para você. Aquela história que é o teu olhar. O teu olhar. Parece história perdida, parece que nada vai mudar. Tem coisas dentro da tua casa que eu vou dizer mesmo, Deus vai bagunçar mesmo para arrumar do jeito dele. Tem coisas no cantinho escondida que Deus vai tirar. Tem pessoas que Deus vai tirar da tua vida. E aquilo que Deus tira, não traga nunca mais para perto. Porque se Ele tirou, não é para você trazer para perto. Se você trouxer para perto, você vai sair da posição. Não te pertence mais, mulher. Deus não insiste com quem não quer. Deus tem promessas para quem quer. Não permita que ninguém impeça a promessa de Deus para a tua vida. Você é dono da promessa que Deus tem para você. Tem muitas mulheres solteiras, divorciadas, entrando em relacionamentos que estão tirando-as da presença do Senhor. E Deus diz bem assim: o tempo é hoje, o tempo é agora. Tem mulheres aqui querendo tomar a decisão, porque não estão mais dando conta. A alma está gritando. A alma está que não aguenta mais. Sai fumaça para todos os lados.
Deus manda dizer bem assim: filha, cala a tua voz, para você dar espaço para ouvir a minha voz, porque eu tenho algo para lhe dizer, eu tenho algo para lhe entregar, mas a tua voz não me deixa falar. Não tome. Deus está dizendo assim para você: não é desse jeito, não é desse caminho, porque este caminho vai te levar à derrota. Espera um pouco, não deixei no esquecimento. Tua história está aqui, eu estou com ela aqui, mas espera, porque quem bate esse martelo sou eu. Deus, Heloísa, você não sabe a situação da minha casa, como se encontra. Realmente eu não sei, mas uma coisa eu sei: o Deus que está à frente da situação manda dizer para você, mulher, este ano ainda, Mahai, decante lá, Mahabashuri Mahai, este ano ainda, eu entro dentro da tua casa, mulher. Tem lutas que você não vai lutar, porque tem inimigos que só Deus enfrenta. Mas os inimigos que você precisa enfrentar, diz o Senhor, assim como colocou Cícera na mão de Jael, Ele entrega na tua mão e te entrega a ferramenta para você manuseá-la. E se você crê nessa palavra, eu não vou te chamar aqui à frente, por causa do tempo, senão nunca mais a Cátia me convida. E Juliana assina embaixo. Mas aonde você está, eu quero que você tome posse. Porque quando eu preparava essa palavra, Deus dizia bem assim: tem mulheres tomando posição que não sabe, que estão comprometendo a sua salvação, porque eu não estou em decisões que elas estão tomando. Há caminhos que um homem parece perfeito, mas diz o Senhor, é caminho de morte. Cuidado com a decisão que você está para tomar. Cuidado com a guerra que você está enfrentando. Deixa o teu emocional de lado. Tira o foco da batalha. Começa a colocar o foco na promessa. Feche teus olhos. 2 minutos. Quero orar para você. Quero que você agora feche teus olhos. Começa a mentalizar. Começa a mentalizar agora. Qual é a batalha que você precisa enfrentar? Qual é a batalha? Mulheres, tem mulheres aqui que têm filhos adolescentes. Diz o Senhor: comece a orar. Mahai, decantela barrabashuri, decantela barrai. Começa a visitar o quarto dos teus filhos. Mahai, decantela barrabashuri, mahai. Há demônios escondidos. Decantela barrabashuri, mahai. Mulheres, começa a visitar o quarto desses adolescentes. Decantela barrabashuri. Oh, mahai. Oh, decantela barrabashuri, hai. Começa a marchar dentro deste quarto, porque Satanás não está brincando com os adolescentes. Oh, decantela barrabashuri, hai. Diz o Senhor, oh, mahai. Mulheres, mães de adolescentes, ore pela mente dos teus filhos, porque o inferno tem se levantado para destruir a tua vida através dos teus filhos. Comece a orar, comece a clamar. Mulheres, começa a mudar. Começa a mudar a tua fala. Começa a transformar a tua mente.
Começa a chamar a existência tudo aquilo que não existe. Começa a manter a tua mente em conexão com o Senhor. Está longe, Deus traz para perto. Parece um sonho distante. Deus diz: quem disse que está distante? Posso colocar ele nas tuas mãos, só preciso te preparar. Para Deus não há impossível. Coloca a tua vida no altar. Se posicione. Não fique na porta da tenda. Comece a movimentar. Fé é ação. Fé é movimento. Quem coloca fé em ação é você. Quem faz o milagre é Deus. Mas para o milagre acontecer, a fé precisa estar em movimento. Porque fé não é sentimento. Fé é ação. Fé é movimento. Querido, maravilhoso, eterno Deus e Pai. Deus, eu apresento essas mulheres agora diante do Senhor. Eu não sei, meu Pai, quais são as suas lutas. Eu não sei, Senhor, aonde elas estão clamando por vitória. Mas uma coisa eu sei, Pai. Uma coisa eu posso sentir aqui no teu altar, Deus. O Senhor mudando história. Uma coisa eu posso sentir aqui, Deus. O Senhor forjando o caráter de mulheres aqui. O Senhor declarando bem assim: mulher, desça. Tem batalhas que você precisa descer, se ajoelhar, clamar, ter tempo de intimidade comigo. Tem mulheres aqui que Deus está morrendo de saudade. Morrendo de saudade de ouvir a tua voz. Tem mulheres aqui que Deus está sentindo saudade de quando você chorava, de quando você se deitava, se deleitava, somente para sentir a presença dEle. É um pai sentindo o cheiro de uma filha. É um pai querendo abraçar uma filha. É um pai querendo dizer: filha, tu és minha filha amada. É um pai dizendo para você que Ele te sustenta, Ele te segura pelas mãos. É um pai dizendo: ninguém toca, porque é minha. É minha. Aleluias. Aleluias. Se você precisa fazer um acerto com Deus, aproveita esse dia de hoje. Porque naquela porta, do jeito que você entrou, Deus está te dando uma ordem: não saia. Deixa o que não te pertence aqui. Deixa a história da vovozinha, da mamãe, porque a história que eu tenho para ti, meu jugo ele é leve e é suave. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor.